Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Bola Rádio Worship. Eu sou a Janaína de Oliveira Palmeirense e este é o Talk News. Hoje, quarta-feira, dia 16 de março de 2022, estamos nós conectados com você aqui para mais um programa abençoado. O programa de hoje vai ser muito especial, temos um tema muito especial. Mas antes de eu te contar o tema e a nossa convidada, deixa eu te contar que você pode e deve participar interagindo conosco através das nossas redes sociais, nosso WhatsApp 11 947 12 9191, chat do YouTube também. Entre aqui, coloque aqui a sua opinião, faça a sua pergunta, dê também sugestão de temas e venha interagir com a nossa convidada de hoje, certo? Nossas redes sociais no Instagram é o @Bola Rádio, o meu pessoal é o Janaína de Oliveira Palmeirense. Ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube? Basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, aciona o sininho para que você receba as notificações dos programas ao vivo da Bola Rádio, que acontecem sempre de segunda a sexta, às 11 e às 15 horas aqui no YouTube, no site e também no aplicativo. Estou falando tudo bem rapidinho, porque o tema hoje é extenso, então deixa eu chamar a nossa convidada parceira, já de muitos anos aqui da Bola Rádio. Bom dia, teóloga Nena Belchior. Bom dia, Jana, bom dia aos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Neninha. Hoje trazendo aí um tema, quando eu vi, eu falei, uau, olha o que ela vai falar hoje. Gente, a Nena é nossa parceira aqui da Bola Rádio, já tem alguns bons anos, né? E aí a Nena vem também sempre no programa de mulheres, mas a Nena também vem como teóloga também aqui para bater um papo com a gente, pelo menos uma vez ao mês aí tá por aqui. Certo, Neninha? Certo, se minhas contas Tô não estiverem preparando? erradas, uns Oi. 8 anos aí que estamos juntos, né? É isso E mesmo. para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos! Pai amado e querido, nós queremos te louvar, te agradecer. Nós queremos te agradecer porque hoje temos a oportunidade de falar da pessoa de Jesus, temos a oportunidade de falar do nome de Jesus. Então, Senhor, eu te peço, venha, Senhor, nos instruir, venha, Senhor, nos usar como instrumento, Pai. Venha revelar, Senhor, este tão importante, Senhor, segredo que é o seu nome, Pai. Então, esteja sobre as nossas vidas, usa a minha vida, a vida da Janaína, esteja conosco, e assim que te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Nena, tema de hoje do nosso programa, o nome de Jesus. Conta pra Aproveitando a gente. oração, né? Depois desse É, tema, eu acho que nunca mais você vai terminar uma oração falando em o nome de Jesus de uma forma automática é, ou de uma forma mecânica, né? Então, hoje aí nosso desafio é tentar trazer aí a importância do nome em si de Jesus. Então, vamos lá? Pode ser? Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender primeiro a etimologia mesmo, né, desse nome, né? Então, vamos separar aí Jesus e Cristo. Vamos ter uma ideia disso. Então, Jesus, em hebraico, ele é Yehoshua ou Yeshua. E aí a gente fala, nossa, Yehoshua, né? Que nome é esse, né? Então, com o tempo, se você procurar na Bíblia hebraica, você vai achar essas duas referências, Yehoshua e a mais comum, que nós estamos mais acostumados aí, como Yeshua. As duas estão certas. Esses dois nomes são referentes ao nome Josué. Então, sempre escutei assim muito, né? Yeshua era um nome comum, como se fosse José, né? Mas, na verdade, é Josué. Então, é como se Jesus tivesse o mesmo nome de Josué, né? O que foi aí substituto de é. Moisés, que conduziu aí, né, Moisés. E ele vai significar o significado desse nome, lembrando que em hebraico todos os nomes eles têm um significado. Então, para o povo hebreu era muito importante, o nome não era algo aleatório, que estava na moda, que era bonito, não, ele tinha um significado. Às vezes até vem o significado do momento, né? Um significado de amargura, então é um significado de esperança. Então, o que simbolizava aquele filho, né? Em que situação que aquele filho nascia,
era se dado um nome com o significado, né? Então, alguns nomes têm, né? Às vezes até das mulheres, né? Aquela que está feliz, aquela que está desesperada, aquela quando a mãe morre, né? Aquela que tirou a vida. Então, enfim, eles vão dando alguns nomes que simbolizam ou a hora do parto, ou a esperança, ou a tristeza que aquele momento traz. Então, é muito importante para o povo hebreu o significado, né? E nós, povo ocidental, né, somos mais modistas, né? Colocamos aí o nome que a gente acha mais interessante, ou que está na moda no momento. E às vezes, né, a gente vai procurar o significado e fala, meu Deus, né? E que isso significa, né? Então, isso eles acreditavam que o nome ele trazia esse significado para a vida daquela pessoa. Então, olha a importância que o nome tinha, né? E Jesus, né? Melhor, Yeshua, né? No hebraico, ele significa o eterno salva. Então tem tudo a ver aí com o contexto de Jesus, né? E Josué, se a gente pensar no próprio Josué, ele ia debaixo desse significado desse nome dele, né? Então Moisés foi aquele que salvou o povo por intermédio do Eterno, né? Por intermédio de Deus, e Josué entra no momento da história da transição, né? Então Moisés conduziu o seu povo até a entrada, até a transição, né? Até o final do deserto, e Josué, né? Que também era um Yeshua, ele conduz aí o povo da transição para a Terra Prometida. Então ele é também um salvador, também um libertador, né? Então, em algumas características a gente vê, só que lógico, né? Moisés, Josué, esse libertador dessa vida terrena, né? E esse Yeshua que nascia, né? Ou esse Yehoshua que nascia, ele estava ali para salvar pelo Eterno, é o Eterno salva. Só que aí a gente vai descobrir que esse nome não é só uma referência como Josué, né? Como Josué que a gente conhece. Ele tem uma característica muito mais profunda e profética. Em grego, vai ser a variação de Iesus, né? Vai vir com essa tradução. Quando se começa a traduzir para o latim, vem como o grego é I maiúsculo, né? E-S-O-U-S, Iesus. E o latim o latim é Iesus. E aí, quando a gente passa isso para o português, vem como Jesus. Então, se troca o I pelo J, porque a gente sabe que o J não é uma língua comum para o povo oriental, né? Então, J, L, não se tem no vocabulário oriental, né? Então, vai fazendo as adaptações. Então, para o latim é mais parecido, chega como Iesus, e para nós chega como Jesus, tá? E aí, o que acontece? Na verdade, o Yeshua, ele é a abreviação do Yehoshua, né? Como se ele abreviasse. E aí vai dizer, como eu já disse, né? O Eterno salva. Então, qual a diferença aí de Josué, né? E até do próprio Moisés? Né, o Moisés é tirado das águas, então tudo tem uma referência, né? Aquele que foi tirado, salvo das águas, né? E a gente vai ver a história de Moisés foi salvo das águas, né? Josué, o Eterno salva. Então, Josué, qual é a diferença isso. E qual é a diferença do Josué que sucedeu Moisés e de Josué Jesus, né? Vamos colocar assim como é o nome de referência. É que Josué salvou o seu povo pela interferência e pela ajuda do Eterno. Jesus, né, ou seja, Josué, o Yeshua, ele vem para salvar o povo porque ele é eterno. E aí a gente vai entender isso um pouquinho mais. Então, essa é a diferença. Josué salvava por intermédio do Eterno, porque o Eterno o constituiu para salvar o seu povo. Mas Jesus, ele salva porque ele é eterno, né? Então, é uma grande diferença que vai auxiliar aí muito nesse nosso entendimento. Então, né, como eu falei, foi feita a transliteração, e aí chega para a gente como Jesus aí.
E aí depois vai ter muitas discussões, aí, inclusive teológicas, tal, que talvez o nome mesmo não fosse Yeshua. Isso é uma grande minoria, a grande maioria acredita que sim, que o nome de Jesus era Yeshua, né? Por algumas questões, até pelos escritos mais tarde, e a gente fica com essa colocação, crendo que realmente o nome de Jesus era Yeshua, até por esse significado que o Eterno salva. Né? E aí a gente vai dar uma avaliada e analisada aí o que seria um Cristo, né? Então, Cristo não é sobrenome, né? Cristo não é algo que vem acoplado aí. Muito Então, legal você falar isso, Nena. o nome de Jesus era Yehoshua, né? E a abreviação desse Yehoshua seria Yeshua, que é Josué. Então, pronto, este é o nome de Jesus. O que acontece aí até a época de Jesus? Não se existia sobrenomes, né? Sobrenome ele é muito mais tardio, né? E ele é muito mais ocidental, né? Depois que começa aí as variações, enfim, até o próprio povo judeu, depois da diáspora, depois que sai aí da sua terra e começa a ter uma introdução até ocidental, começa a inserir alguns sobrenomes, né? Então, só vou abrir um parênteses aqui de curiosidade. Então, muitas... O que acontece? Vamos lembrar que o povo de Deus, hebreu, foi um povo perseguido. Quando eu falo de diáspora, eles estão saindo da Terra Santa porque eles estão sendo perseguidos. Então, se ele chega num lugar de perseguição com o seu nome bem característico hebreu, ia ficar mais fácil de achá-los, vamos dizer assim, né? Então, o que eles fazem? Eles começam a dar os seus sobrenomes como árvores, né, como alguma referência de natureza. Então, por exemplo, Oliveira, né, a nossa Janaína, Oliveira, Estou aqui. Né? Se não uma descendência hebraica, não sabemos aí lá para cima, mas exatamente. O nome ele acabou vindo. Oliveira é um sobrenome, vamos dizer assim, hebraico que foi substituído. Eu tenho Pereira no meu nome, então provavelmente tem essa raiz aí, porque Pereira. Então eles iam achando algumas coisas da natureza e eles iam acrescentando nos seus nomes e substituindo, até para que a perseguição ficasse mais difícil. Mas na época de que a gente está falando, até a época de Jesus, não se existia um sobrenome. Então se fala o quê? Quem é Janaína? Então Janaína é filha de fulano, né? Então isso é muito legal, né? Tinha muito isso. Ou como se identificavam as pessoas através da profissão, né? Jesus, o filho do carpinteiro. Então, não se tinham muitos carpinteiros na cidade, né? Nazaré era uma cidade pequena, enfim, então não se tinham muitos carpinteiros. Então, quem é Jesus? Que Jesus? Jesus, o filho do carpinteiro, né? No meu caso, o Oliveira é bem original mesmo, que eu vivo na prensa, né, como um azeitona. O meu aí tá profético, né? É profético. Aí é profético. Então, tinha essas variações, né? Então, ele é o filho de fulano, ele é o filho, né? Então, Jesus, o filho da Maria, Jesus, o filho de José, o carpinteiro, porque podiam ter outros Josés, né? Então, não se existia sobrenome. Então, todos os nomes que eram agregados, eles davam a entender ou a função da pessoa, né, ou o que ela veio. E aí Cristo é muito legal e importante quando a gente entende essa realidade, o que quer dizer Cristo na época de Jesus. Então, vamos lá primeiro, né, a etimologia mesmo. Então, no hebraico, significa... O nome é Machia. Então, peraí, Nena, você não esqueceu de alguma coisa aí? Porque eu estou acostumada a ouvir falar de Jesus, de Yeshua HaMashia. Você está falando que em hebraico é Machia. Cadê o Ra? O que o Ra significa, né? Então, que fizeram, né? Que fizeram. Então, HaMashia é o mesmo significado, só que em aramaico, que era a língua oficial do tempo de Jesus. Né? E aí, quando a Bíblia começa a ser escrita, ela é escrita em hebraico. Então, sempre que você vê falando, né? E aí eu vou dizer já o que significa, que Machia significa Messias e muito mais significa ungido. Geralmente na Bíblia, Antigo Testamento, você vai achar muito Machia como ungido, um ungido do Senhor, né? Então, aquele que foi separado, a gente vai ver o que é um ungido. Então, Machia é ungido.
no aramaico, já na época de Jesus aí, que já é uma mistura. Lembrando, né, só vou também abrir um parênteses, né, como que vem, né, nessa variação do aramaico, né? O aramaico é uma mistura. Então, quando o povo volta do cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro babilônico, eles perdem a sua língua original. Então, eles têm aí uma mistura de linguagem, essa mistura de linguagem é o aramaico, que não é o hebraico puro. Então, se você falar, eu quero estudar hebraico, né? Então, aí você vai e faz um hebraico moderno. Você vai ter dificuldade no hebraico bíblico. Então, mesmo o hebraico hoje, ele é uma língua viva. Se você falar em Israel, você vai falar hebraico. Sim. Só que o hebraico bíblico, ele é considerado uma língua morta. Então, se você souber o hebraico bíblico, não é a mesma fala que se tem em Israel, né? Porque é lógico, né? É como português do Brasil e português de Portugal. Você tem as raízes. Farmácia com PH e farmácia com F. Isso, as raízes são a mesma, você vai ter uma noção, mas não vai ser algo puro e perfeito, tá? Isso. E o aramaico aí piorou um pouquinho, porque é a mistura aí das línguas babilônicas com o próprio hebraico. Eu brinco aí um pouquinho, de uma forma muito superficial, né? Então, se tiver algum linguístico aí, linguista, me perdoe, né? É uma forma simples eu estou expressando, mas só para a gente entender, o aramaico seria como um portunhol aí, seria algo misturado, de línguas misturadas, né? Mas sensacional. É muito rico, né? Nesse contexto histórico, assim, é algo tão rico, né? Que vale estudarmos sobre tudo isso, né? Cai muitas fichas para a gente quando a gente entende, né? Que houve uma mistura, tem questões da língua, isso é muito legal. Isso é tão importante, Jana, que no livro de Esdras, né, quando se encontram os rolos, o povo já voltou do cativeiro babilônico, 70 anos, né, a gente já está aí na terceira leva desse povo voltando, né? Primeira leva Zorobabel, segunda leva... segunda leva, né? Segunda leva Esdras e a terceira Neemias. Então, nós estamos aí na segunda leva do povo babilônico, e Esdras tem aí o compromisso de reconstruir o templo, e ele acha alguns rolos. E aí ele não acha quem pode dizer que aqueles rolos realmente são hebraicos e ali está a lei de Deus. Isso é só para a gente ter ideia do como eles se perderam na linguagem, né? E aí a história para outro programa, acho que já até contei isso em alguns Já fizemos um programa sobre ela, hein? Isso, aí eles vão atrás da profetisa Hulda, né? Que é muito pouco falado, mas que teve uma importância seríssima na história de Israel. Encontram Hulda, né? Por quê? Porque Hulda preservou a língua hebraica e ela sabia, né? E aí chegam para a profetisa e falam, profetisa, esses são os rolos da lei de Deus, né? E ela lê e fala, esses são os rolos, pode ensinar o povo que essa é a palavra de Deus. Então, você sabe que na Glória eu quero conversar com ela, né? Que eu quero saber com ela como foi essas... Ela foi a mulher que confirmou, né? Que trouxe ali a realidade dos fatos, podemos assim dizer, né? Deus já me deu uma palavra sobre a profetisa Hulda, que eu acho que, se eu não me engano, foi na igreja de Guaianazes, quando Nações ainda era em Guaianazes, a igreja, né? E eu levei lá no Culto de Mulheres uma palavra sobre a profetisa Hulda, mas isso é para outro programa. Já pode trazer aqui para a gente, tá? Por favor. Mas o quão importante é essa preservação da língua e o quanto, para a gente ter ideia, que o aramaico se afastou do hebraico, né? Então, aí o que Esdras fala? Então, agora a gente vai voltar às leis, né? Então, parece que eu estou fugindo do assunto, mas eu não estou, não, para a gente entender o contexto do aramaico, do hebraico. Então, ele fala, olha, agora, já que a gente tem as leis, a gente vai voltar às leis e a gente vai voltar ao hebraico, porque a gente tem que resgatar uma identidade desse povo que se perdeu, né? A língua de uma nação é a identidade de uma nação, né? Então, isso é muito importante. Então, voltando lá, só para a gente ter a ideia, né, por que tem essa variação do hebraico. Então, em hebraico é Hamashia. Perdão, em hebraico é Mashia. Em aramaico é Hamashia, tá? Só para a gente ter essa ideia. Então, posso falar Yeshua Hamashia? Sim. Né? Só que hoje você está sabendo que Yeshua é a abreviação de Yehoshua e que Hamashia é o aramaico
do Machia, né? Então só você já tem essa consciência agora. Então o Isso. Cristo, né? Então ele vai significar aí a um ser humano mortal, né? Uhum. Que é um ungido. Então, o que ungido é esse? Né? Então, a gente vai entender isso agora. Então, as pessoas também vão usar a palavra Messias, mas, na verdade, Mashiach simboliza mesmo, a palavra forte, a etimologia disso é ungido. Né? Então, o Mashiach é um ungido. Então, ele vai ver nessa proporção, ele vai ser esse ungido aí do Senhor, né? Só que com Jesus, ele não é um ungido do Senhor, é um homem que foi ungido pelo Senhor, e a gente vai ver o que o ungido faz. Ele é o próprio Senhor, né? Ele é o próprio Deus. A gente já falou sobre Trindade aqui. Ele é o próprio Deus que veio com um objetivo para essa humanidade, né? Então, Deus aí, ao mesmo tempo, inteiramente, e aí uma das coisas muito difíceis de se explicar, principalmente para quem não é cristão, as duas pessoas de Jesus, né? Então, Jesus é 100% humano e ele é 100% divindade, 100% Eu estou Deus. imaginando o pessoal agora ouvindo, falando assim: bom, tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a Nena me soltou as duas pessoas. Não estou entendendo, Dentro né? de Jesus, né? Isso parece ser complicado, mas não é, depois fica fácil, né? Depois fica fácil. Então, Jesus veio com ele não abriu mão, né? Ele abriu mão de estar divinamente, né? Quando ele vem à Terra, ele vem com esse 100% homem. O que isso significa, Dana? Ele tinha dores, né? Ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado, só que ele não pecou. Mas essa divindade dele, de ser onisciente, de ser onipresente, abriu mão. E ele só tinha essa ciência, essa onisciência, quando o Espírito Santo revelava, para que ele ali profetizasse, para que ele tivesse isso. Então, muitas pessoas falam, como será que era Jesus na infância, né? Será que ele era um bebê que falava, estão me dando comida e eu sou Deus? Não, porque neste momento o Espírito Santo não dava a onisciência para aquilo. Né? Não se tem relatos da infância de Jesus, inventam muita coisa, mas o fato é, o único relato que a gente tem na infância de Jesus, que na verdade, né, acredita-se que nem é uma infância, acredita-se aí porque ele já tinha de 12 para 13 anos. Nesse período, o judeu ele está passando a sua maturidade, principalmente espiritual, né? O próprio Bar Mitzvah é para isso, é para falar, olha, meu filho agora, né, foi uma criança, só que agora ele tem ciência das escrituras, ele tem ciência da lei. Então, o que ele fizer daqui em diante é por conta dele. Eu, como pai, espiritualmente não respondo mais por ele, né? E o único relato que a gente tem é Jesus falando na sinagoga, né? Uhum. Quando aparentemente os pais o perdem, né? E fala, o que você está fazendo aqui? Ué, onde estaria se não fosse na casa do meu pai? E ele está falando. Dá um tema, hein? Aparentemente o perdem, isso dá um tema. Então, assim, ele está ali, né? Falando numa sinagoga, então acredita-se que para ele poder falar numa sinagoga, ele já tinha feito o bar mitzvah dele, que então ele teria por volta dos seus 13 anos. Então vamos supor que são 13 anos. Então, do nascimento, né, desde que relatam o nascimento, que eles voltam, enfim, até os 13 a gente não sabe nada sobre Jesus, né? Mas a gente pode imaginar. Eu imagino uma criança normal, brincando, correndo, caindo, se machucando, ralando o joelho, né? Eu imagino uma criança muito leve, mas com a sua composição de muita bondade. Eu vejo um Jesus criança com muito empático com festivo, o outro, alegre. festivo, né? Alegre. Eu imagino a infância de Jesus assim, né? Aquele que o amiguinho caía, ele corria para socorrer. Então, ele fez milagres nessa época, Nina? Não se tem relatos, não sabemos, né? Não sabemos disso. Tudo que você vê, de alguma forma, isso vai ser uma alegoria, isso vai ser uma interpretação, porque a gente não tem como fato isso. Exatamente. Tá? Mas ele era esse ungido, então você vai ter outros Machias na Bíblia, né? Só que esses Machias são alguém que foi veio como ungido para alguma coisa. Jesus era o Machia
que ele mesmo era essa figura divina, né? E aí está a grande diferença, né? Então, aí, no judaísmo, o Mashiach é um ser humano, só que olha que legal isso, né? Ele, no hebraico, no judaísmo, o Mashiach não era qualquer pessoa que podia ser Mashiach. Ele tinha que ser um descendente do rei Davi, né? Porque aí vai trazer aí, e também vai trazer aí uma era messiânica de paz, de prosperidade para todas as nações. Não Então, foi aleatório, né, Nena? Existia uma linha, uma profecia, uma direção sobre quem ele seria, né? Não foi aleatório. exatamente, nem o nome foi aleatório, né? E aí isso é importante também a gente fazer uma leitura escatológica disso. Então, se esse Machia, esse Messias já veio, era da descendência de Davi, que a gente tem isso registrado na Bíblia, toda a genealogia de Jesus, ele era descendente de Davi. Ele veio para trazer a paz, né? Ele veio para trazer paz e prosperidade para Israel e para toda a nação do mundo? Sim. Que paz é essa e que prosperidade é essa? Não neste reino, em outro reino. E aí, quem faz a leitura de que este Machia não trouxe a paz e a prosperidade, porque não entenderam que a paz e a prosperidade não está neste mundo, fala, esse é um falso Machia. E aí a gente pode fazer uma leitura escatológica. Então, primeiro, para mim, eu tenho como certo que o anticristo será um descendente do rei Davi. Na genealogia dele, ele vai ter lá o rei Davi, né? Como se sabe isso, né? Hoje já se sabe através de DNA, né? O judeu tem muito essa característica de poder identificar. Então, hoje eles têm até por hábito a criança nascer, principalmente se for homem, fazer um DNA para ver qual a descendência dele. Então, vai ser fácil provar que esse Machia é um descendente do rei Davi. Então, primeiro, cheque aí dado. Segundo, ele vai trazer, a gente sabe disso, a paz e a prosperidade para Israel e para o mundo. Ele vai decretar a paz mundial, né? Lembrando que, eu só vou deixar, porque isso daí também é assunto de outro programa, né? Só deixar. Lembrando que só se declara paz quando se há guerra, né? Se está tudo em ordem, tudo tranquilo, não tem como se declarar. Tem que declarar a paz, né? Então, será que teremos uma terceira guerra mundial? Né? Aí já é outro assunto, aí já é outro tempo, mas eu só sei te garantir isso. Só se tem a paz, né? Só se vem a paz quando há guerra. Então, esse Machia, ele veio para isso, ele veio com essa... ele vai ter essa significância. Por isso que vai enganar a muitos, por isso que vai enganar a muitos judeus, né? Porque Jesus, quando ele vem, e ele vem trazendo a paz e a prosperidade como opção para o reino de Deus, os judeus não entendem. Falam, estamos debaixo da opressão romana, você não vai contra Roma? Como assim? Né? Eles veem mais como uma figura política, então o anticristo vai se encaixar muito bem, de forma muito convincente para quem está enganado aí, né? Em grego... Falando nisso, Helena, poderíamos ter aqui qualquer dia fazer uma live sobre o tema Jesus e a política, né? A Bíblia e a política. Olha, daria uma série. Eu ia falar, não é muito a minha área, né? Eu não sou especialista em geopolítica, enfim, mas me veio algo aqui, que é o que eu tenho falado aí nas minhas aulas, que os falsos profetas já estão no nosso meio, né? E eu tenho aí 4 aulas falando de teologia herege, e uma das teologias hereges, elas vão falar, Jesus era político, né? E aí a gente pode falar sobre isso. Ó a Jana me pondo em rolo, ó a Jana... né? Olha a Jana me colocando aí. Então a gente pode ver isso. Qual era o papel de Jesus, né? Jesus, ele tinha, se a gente pode dizer que ele tinha, nem sei se a gente pode dizer que ele tinha um papel político, mas ela fala, olha, a política está aí, eu estou apresentando outra coisa para vocês, né? Então por isso que essas teologias hereges aí são hereges, porque Jesus nunca prometeu para nós paz e prosperidade nesta terra.
Se nós temos, glórias a Deus por isso, mas não que ele tenha prometido riquezas, né? Ele não prometeu obras como salvação, então tem muitas coisas aí, né? A graça é pela graça, mas não é de graça. Então dá um bom caldo aí, viu, Jana? A Jana Tem aí. assunto, viu? Tem Tem assunto. assunto, tem assunto. Polêmico, polêmico. Então, assim, o que precisava ter aí para ser ungido, né? Então, primeiro, ser descendente, ser reconhecido como ungido. Ser descendente aí do rei Davi, trazer aí essa paz e essa prosperidade aí para Israel e para toda a nação do mundo. Ele precisava ter um ofício específico, estabelecer uma relação sagrada entre o ungido de Deus, né, entre o ungido e Deus, então ele precisava ser esse intermediador, né, entre Deus e o ser humano e as pessoas, e a comunicação do Espírito de Deus que toma posse aí desse ofício. Então, Jesus vai trazer todas essas três, vai preencher essas três características. Então, quem o reconhecia falava Jesus, Yeshua, ou tipo Yehoshua, né? Quem é esse? O Yehoshua, o Yeshua. Mas que Yeshua? Mas que Josué é esse? Aquele que é o Messias, que é ungido, né? Isso. Então, o Machia, o Hamashia. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, é o reconhecimento que ele é o eterno que salva e que ele é esse ungido de Deus, esse Messias. Então, o nome de Meu Jesus... Deus, isso é tremendo, né? Não estamos falando de qualquer Jesus, Não, mas não. Jesus Cristo, o ungido, né? Jana, tem perguntas e participações? Porque aí depois eu já vou para a eficácia, para a gente... Por isso que eu falei, né, no começo, você nunca mais vai fazer essa oração de uma forma mecânica, você vai tomar posse aí do nome de Jesus e a gente vai falar disso depois aí dos comentários. Me lembrei de nós no Congresso de Mulheres lá no Estância, Nena. Colocando aí, trabalhando bastante o nome de Jesus Cristo, né? Exatamente. O Ricardo Martino tá por aqui. Aí, Ricardo, falou: bom dia, a paz. Paz. No livro de Neemias tem um levita que se chama Jeshua, né? Sim. Jeshua, que traduzido para o hebraico é Yeshua. Sim. Legal, hein, Ricardo? Ricardo é um estudioso aí de cultura hebraica também, tudo. Em breve ele terá contato aí com a Nena, eles vão trocar altas figurinhas. Opa. Ricardo tem se aproximado aí de nós, tem sido algo muito bacana. Quer falar, Nena, sobre o comentário dele? Não, é isso mesmo, porque ele tinha esse nome, tinha essa característica, né? Era um nome mais comum, assim. Então você vai achar vários Yeshuas, vários na Bíblia hebraica Reshua, você vai encontrar, né? Tem também aqui, deixa eu ver, o Fernando Galvão tá por aqui falando bom dia. Bom dia, Bola de Neve Arraial do Cabo presente. É isso aí, Fernando. Deus Delícia. abençoe. Olha, Arraial do quem quiser Cabo, lugar participar aqui e lindo. falar com a Nena, nosso WhatsApp 11 947 12 9191. Tem o chat do YouTube também, tá? Coloca aqui tua pergunta e até mesmo sugestão de temas que a Nena passa por aqui uma vez ao mês aí para falar com a gente como teóloga, né? Trazer aí algumas informações. Nena, fica à vontade. Então aí a gente já vai para a parte final aí para a gente entender que o nome de Jesus, primeiro, né? Essa primeira parte eu já mostrei que ele não foi dado de uma forma aleatória, né? Então tem um significado, né? Yeshua, o eterno salva, que pode ser o eterno salva através de, né? Então desses que a gente já comentou, e o próprio Jesus, que ele, que é eterno, vai salvar. Né? E Cristo é o reconhecimento que aquela pessoa é ungida, né? Então Maria não falou, eis que apresenta o Yeshua Hamashia, né? Não, eis que apresenta o Yeshua. E com o andar de Jesus, eles vão falar, esse é o Hamashia, esse é o Messias, esse é o ungido, né? Então não é por acaso, né? Jesus Cristo não é por acaso. E aí a gente coloca isso de uma forma
um pouco mais eficiente, um pouco mais prática, vamos dizer assim, que é quando a gente aí, por nossas próprias orações, né? E a gente, por que a gente finaliza em um nome de Jesus, né? Em um nome de Jesus. Em algumas, como lembrou a Jana, quando a gente está em alguns períodos de guerra, eu vou falar de uma forma bem superficial. Hoje eu vou dar uma Isso. de pastor Daniel Lopes. Vou falar em código e vocês vão Os entender. códigos estão aí, né? Vou falar em código, mas vocês vão entender. Quando você vai para algumas guerras específicas, e nessa que a Jana está falando foi um congresso e tinha uma guerra muito específica, às vezes se levanta um Yeshua, né, um Jesus, que não é o Hamashia, que não é o Cristo, que não é o Messias. E eles falam: olha, aqui também é Yeshua, tá vendo? Como ele é bom, como ele é passivo, como ele é aquele que leva uma salvação. Só que quando você chega perto, você fala: opa, esse não é o Hamashia. Esse não é o Messias, esse não é o Filho de Deus, esse não é o Jesus da terceira pessoa da Trindade, né? Da terceira Esse aí é pessoa. não é o original, né? Não é o original. E aí, o que nós tivemos nesta guerra específica era para que toda vez que nós orássemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ou de Jesus Cristo que está na Bíblia, de Jesus Cristo o Salvador. Então, a gente tinha que intensificar e deixar muito claro que aquela oração era feita no nome do único que tinha poder naquele lugar, não de nenhum substituto, mas do verdadeiro Hamashia, né? Do verdadeiro Machia, do verdadeiro Messias, do que é todo-poderoso. Então, isso foi uma guerra muito específica que nós tivemos essa direção do Espírito também muito específica, e hoje a gente tem muito isso. Então, Jesus, tem muitos por aí, né? Vão te apresentar muito Jesus, em muitas religiões, em muitas filosofias, e vão falar: é o mesmo que você segue. E aí você olha assim e fala: né, não, esse pode ser o Yeshua, pode ser o Josué, pode ser a pessoa, a pessoa, né, seja ela física ou seja uma divindade, né, pode ser até uma divindade, mas não é o Hamashia, não é o que nos liberta, não é o ungido do Senhor. E isso é muito importante. Então, quando nós fazemos uma oração em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, e no nosso meio geralmente só no nome de Jesus, porque nós cremos que esse Jesus que nós invocamos é o Hamashia, é o Messias, o que nós estamos dizendo para o Senhor? Vamos orar por uma doença, pela cura de uma doença. Quando você finaliza falando: e nós entregamos e nós cremos em o nome de Jesus, nós estamos falando. Porque esse a qual nós convocamos, ele não é só uma divindade distante, que não tem acesso, que nunca veio ao mundo. Ele não é só um ser humano que veio a essa terra para que através dele o Eterno salvasse. Não. Nós estamos fazendo essa oração, crendo no Yeshua Hamashia, crendo naquele que era 100% homem, 100% Deus. Então, esta dor, esta doença, esse sofrimento que essa pessoa está passando, ele, o próprio Jesus, também passou como homem. E ele, como Messias, como ungido, como Hamashia, levou sobre si na cruz do Calvário. Então, por isso, nós tomamos posse desse poder, que não é apenas um nome, mas do poder contido na pessoa de Jesus, e nós trazemos e selamos esta nossa oração. Então, hoje, o nome de Jesus está na boca de muitos que não são crentes, né? Hoje virou até um jargão, né? Misericórdia, em nome de Jesus, virou jargão, Virou jargão, tá? Virou Exatamente. banalidade, né? É. A gente vê pessoas não cristãs falando, mas nós cristãos precisamos ter essa consciência, e aí, né, para selar, o que diz em João, né? Que a palavra, Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, né? E o verbo é uma pessoa. Então, quando nós convocamos o nome de Jesus, nós estamos falando: Jesus, o Senhor vem aqui porque só o Senhor é capaz de realizar isso.
E nós selamos com o teu nome, porque o teu nome não é fictício, não é apenas um nome, o teu nome é uma pessoa. Então, nós cremos, quando nós selamos uma palavra no nome de Jesus, que o próprio Jesus está ouvindo e ele vem para selar aquilo, sendo da vontade dele ou não, né? Então, uma coisa que eu tinha muito, assim, no começo da minha conversão, que eu não entendia, principalmente quando eu perdi uma pessoa muito querida, uma amiga, que teve um câncer, e a gente orava, e o Senhor falava, eu vou vir com cura, eu vou vir com cura. E quando ela morreu, eu fiquei indignada, eu falei, e aí, Senhor, o Senhor vai ressuscitar? Porque assim, o Senhor não ia vir com cura? E o Senhor falou, filha, você está igual com a visão, né, dos judeus da época de Jesus. Você quer ver o natural, quer ver a cura física. Quem disse que eu não a curei? Porque agora ela está num lugar onde não tem dor, onde não tem doença. A cura foi realizada. Então, a gente crê que aquela palavra ela é cumprida. Né? Talvez a gente não vai entender a forma do que aquela palavra teve o seu cumprimento, não foi da forma que a gente imaginou. Mas por quê? Porque nós convocamos o nome de Jesus. Nós trazemos o próprio Jesus para aquela causa. Então, aquela causa ela não é mais minha. Aquela causa é do próprio Jesus. Por quê? Porque ele, como 100% homem, passou por tudo isso, qualquer oração que nós façamos. Né? O Senhor falou que ele teve aflições, mas que ele venceu o mundo. Ele falou, né? Algumas dessas teologias hereges vão falar, Jesus quer que você seja rico, né? Mas Jesus não foi rico. Ele fala, eu sou o filho do homem, né? E eu mesmo não tenho onde repousar minha cabeça, tipo, não tenho moradia, eu ando pela essa vida aí, não tenho uma casa, não tenho onde pôr minha cabeça, né? Então, assim, muitas vezes dormiu no relento, muitas vezes dormiu nas suas caminhadas. Então, será que é essa a importância? Então, ele sabe, né? Quando o apóstolo Paulo vem dizer, né? Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é ter bonança, eu sei o que é estar bem, né? Só que eu também sei o que é ter aflição. Quando ele vai colocando esses contrapontos, como ele termina? Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque se Jesus passou, eu também passo, né? Se Jesus esteve, eu também estou. Então, quando a gente finaliza uma oração com o nome de Jesus, não é um jargão, não pode ser de uma forma automática, é crendo que aquilo que a gente falou, o próprio Jesus, que é o eterno que salva e que é o ungido, o Messias, ele está em favor da nossa causa. Né? O resultado disso vai ser de acordo com a vontade dele, né? Mas a nossa obrigação é orar. A nossa obrigação é pôr o nosso joelho no chão e clamar. Né? Sabemos, aliás, eu tenho alguns amigos, até parentes cristãos, que falam, né? Sei lá, quando se fala de política, de posicionamento, que estamos. Mas já está escrito, as coisas vão para quê? Né? A gente vai orar. Porque, tudo bem, as coisas, mas a gente sabe quando vai acontecer, né? A gente sabe quando elas vão entrar. Então, acredito eu, né, na época do nazismo, por exemplo, os judeus acreditavam que o nazista era o anticristo. Se eu fosse judia naquela época, eu ia falar, é o próprio anticristo, não é possível. Né? E a gente sabe o que foi o Holocausto, né, para o povo judeu, para a história, enfim. E será que eles não oravam, né, pedindo para Yahvé, né? Será que eles não oravam pelo Deus, né? E será que Deus não salvou, né? E onde estava Deus que não salvou aqueles nazistas? Então, será que não salvou, né? Será que muitos deles, reconhecendo a Jesus naquele período, não tiveram aí a sua libertação eterna, sim, né? Sim. Então, o problema é que hoje muitas vezes a leitura bíblica, ela é feita de uma forma tão contemporânea que aí começa a se trocar valores, né? E Jesus veio exclusivamente para nos dar o reino dos céus. Né? Eu sempre falo isso aqui, sempre eu ouvi eu falando. Eita! Eu posso ser rica, Nena. Bônus, presente para você. Eu posso ser cheia de saúde, bônus, mas não é isso que ele te prometeu. Ele te prometeu a salvação
uma vida eterna, onde essas coisas aqui que nos trazem felicidade aparente, ou que nos trazem tristeza, dor, sofrimento, não existem mais. Vai ser uma alegria, vai ser uma comunhão e vai ser uma eternidade. É isso que ele prometeu, né? Então, sinto informar aí aos navegantes. Sinto acabar né? com a sua festinha. Então eu não posso ser Deixa eu rico, te contar uma ser de verdade. Deus, né? Pode ser rico e pode ser de Deus. A Sim, única sim. coisa é que o dinheiro não pode ser o seu Deus, só isso. Porque se o dinheiro for o seu Deus, isso é uma idolatria e aí você não vai ter essa vida eterna, né? Só isso. Posso ter saúde? Preciso me cuidar? Posso e preciso me Sim. cuidar. Mas se a saúde for o seu Deus, se o físico, o bem-estar físico for o seu Deus, você não vai ter essa vida eterna, né? Então, tudo é o equilíbrio, né? E lógico, precisamos estar constituídos no corpo, alma e espírito, precisamos estar bem, buscar isso, buscar esse equilíbrio, com certeza. Mas nada, seja alegria, seja tristeza, seja as grandes vitórias ou as grandes dores, elas não podem nos tirar a salvação. Eu tenho uma prima que ela fala, às vezes tem alguma discussão, né? Que todo mundo alguma coisa e ela fala assim: não vou entrar nisso, porque isso não vai roubar a minha salvação. Né? O que ela quer dizer com isso? Porque se eu entrar nessa briga, eu vou ter ódio do meu irmão, eu vou xingar, eu vou sair da minha bênção, tipo, e Alguém vai morrer, né? E né? vale isso, eu perder minha salvação. Eu acho muito Entendeu? inteligente dela, porque quando eu começo alguma coisa, ela fala: ai, eu nem vou opinar porque isso não vale eu perder minha salvação. Nada vale eu Sim. perder minha salvação, né? E é isso, né? A gente acreditar aí que a mensagem, né? Jesus veio para ser o Hamashia. Ele veio como Hamashia, né? Como o Yeshua, como o eterno que salva. Então, não através de, mas através dele, né? Ele é o eterno que salva e ele é esse Messias que vai nos dar aí esse tempo. Então, toda vez que você orar em um nome de Jesus, né, ou em nome de Jesus Cristo, que você tem consciência que você está aí, essa pessoa, Jesus está com você para acompanhar nessa sua oração. Ah, Nena, e se eu não oro? Aí você perde a oportunidade de ter essa pessoa aí, né, com você e nas suas pelejas, aí vai por sua conta e risco, né? Então é isso, o nome de Jesus ele não é algo aleatório e ele não pode ser usado, né, por nós cristãos conscientes como banalizar esse nome, né? Nós cremos que é a pessoa de Jesus. Porque o mundo espiritual não banaliza, né, Nena? Paralisa, né? Então, se eu falar para qualquer coisa, tá repreendido o nome de Jesus, e eu não tiver autoridade, e eu não souber quem é esse Jesus, esse nome vai ter poder? Não, porque ele não está chamando o Hamashia. Ele não está chamando. Sei quem é Paulo, quem é Jesus, mas você. Então, ele pode estar chamando qualquer Jesus. Agora, quando eu e você, que estamos em Cristo, sabemos, servimos a este Deus, e nós repreendemos, não no meu nome, mas no nome de Jesus, aí, né? Aí tem que correr, aí tem que correr, né? Então, a autoridade, ela não está no nome simplesmente, ela está na pessoa de Jesus. Então, se qualquer um, né, falar o nome de Jesus, pode ser qualquer Jesus, né? Que Jesus é esse? Que autoridade ela está mandando repreender, né? Como a passagem que a Jana acabou de citar, né? Foram lá, falaram o nome de Jesus, falaram: oi, Paulo eu conheço, mas vocês têm ideia? Não, né? Paulo, Jesus eu conheço, mas vocês tomaram uma surra. Imagina, às vezes as pessoas não vão a fundo na palavra, e a impressão, às vezes, que as pessoas têm quando leem isso é que. Deixa eu só ligar minha fonte aqui que tá, minha bateria tá acabando. Quando as pessoas leem isso, acham que eles apanharam e que eles tiraram a roupa deles. Não. Eles apanharam tanto que a roupa foi se desfazendo. Pra você ter uma ideia do quanto eles apanharam, né? Então não foi uma surrinha, um tapinha na cara e vai embora. Foi uma surra que eles tomaram, a ponto das roupas se desfazerem e eles saírem nus, né? Então, foi uma senhora de uma surra, né? Por quê? Porque você está brincando com um nome que você não sabe quem é. Não conhece esse Jesus que você está falando aí, não. Né? Então, todo lugar, né? Já vi muitas pessoas assim,
lá onde eu vou, né, XPTO, tem Jesus também, com outro nome. Desculpa, não é. Não é Jesus. Tenho certeza que não é Jesus. Ele é o Salvador? Não. Ah, não, mas ele é o dono do pedaço. Então, pode ser um outro Jesus aí. Pode ter vários nomes, derivações, você falar que é Jesus, você falar que é Emmanuel, mas sinto muito, não é. Né? Não é esse Jesus que veio como eterno para salvar aqueles que querem ser salvos, né? Porque essa paz e prosperidade para toda a nação que o Hamashia trouxe, que Jesus trouxe, que já está disponível a nós, depende de nós, né? Então, que nação que vai... Por isso que a palavra diz, né? Bendita é a nação que tem o Deus como Senhor, né? Porque se não quiser, não vai ter, gente. Não vai ter, né? E essa paz e essa prosperidade pode ser nessa terra, mas com certeza nesta nação, né, que não tem guerra, nesta nação que não tem pobreza, que não tem desigualdade, que não tem choro, que não tem tristeza, porque é essa nação, é este reino, né, que Jesus veio nos proclamar. Então, ele é Hamashia. Então, o nome de Jesus é um nome com poder, né, usado de forma certa, ele é um nome com poder. Se eu chamar qualquer Jesus, nem vem, né? Porque não tem poder para isso. Né? Ou vem outra coisa dizendo que é Jesus, posso te garantir. Né? Aí ferrou, né? E aí, misericórdia, cara, tá longe. Né? E vem, viu, gente? Misericórdia! E vem. Porque o discernimento não é pelo conhecimento, o discernimento é pelo Espírito. É pelo Espírito. Né? Então, e o que eu tenho dito, sempre que eu tenho oportunidade, os falsos profetas já estão em nosso meio. E o que vai nos discernir vai ser o Espírito. Então, eu posso ter o conhecimento que eu for, né, ser teóloga, formada, graduada, pós-graduada, se eu não tiver relacionamento com o Espírito, eu falo, nossa, tem cara de crente, a gente fala de Jesus, olha que Jesus lindo. Não vai ser. Né? Se aquilo não tiver testificação bíblica, se aquilo não tiver testificação na palavra, então por isso que a gente fala, precisamos ler a palavra todos os dias, porque quanto mais, né, se Jesus é o verbo, se Jesus é a palavra, e eu estou com ele todos os dias, eu tenho um relacionamento. Então, quando ele falar comigo, filha, fique esperto que isso parece ser, mas não é, né? Quando Jesus falar isso para mim, eu vou saber que é a voz dele, né? Então eu não vou confundir aí a voz aí do meu pastor, né? Eu vou saber quem está falando. Então, cada vez mais, né? O versículo que o Senhor me deu para este ano é: o povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento, né? E se continuar, né? Como a gente fala, né, Jana? Sendo a geração Google Gospel, aí é difícil de você discernir, né? Porque é lá que eles estão. É lá no Google Gospel que os falsos profetas estão. Então você tem aí que ter um discernimento, ter um convívio com esse Yeshua Hamashia, crer, né, que ele é o eterno que salva. Então, se você ainda não é salvo, é muito difícil. É muito difícil, não. Você não tem autoridade nesse Jesus que salva. Né? Sabe quando um não cristão fala assim, eu quero que você ora, Jana, porque quando você ora, as coisas parecem que desenrolam. Quando você ora, as coisas melhoram, né? É porque a Jana é intercessora? Também. Porque ela é boa em oração? Não, é porque... Mas não é só isso, né, Nena? Tem um cerne da coisa, né? Um porquê. Porque a Jana tem autoridade e ela convoca esse nome de Jesus, que é a própria pessoa de Jesus, né? E talvez o outro possa até ter uma fé, porque fé também não é exclusiva do cristão. Fé, né, é você acreditar naquilo que, né, não existe, mas fé em quem você tem, né? Então, quando eu sei da minha convicção, eu sei da minha fé em Cristo Jesus, eu sei que o nome de Jesus, ele não é um simples nome, mas é aquele, né, que me veio e que me conduziu. Eu lembrei agora, porque eu começo a pesquisar as coisas para aula, eu vou achando umas coisas, gente, tão bizarras, algumas eu coloco em aula e outras eu nem tenho coragem. Mas andou circulando até por aí de um vídeo de um pastor, né? Ou de uma pessoa, enfim, que ele diz que ele foi expulsar um demônio
E o demônio não saía no nome de Jesus. Então ele falou: ah, é? Então na minha autoridade, no meu nome, você vai ter que sair. E ele saiu. Que obediente, né? Então, duas coisas. Duas coisas aí. Primeiro, Nena, conto eu ou conto você para ele? Primeiro, se ele chamou o nome de Jesus e ele não reconheceu, que Jesus que ele chamou? Então, será que ele tinha autoridade em Yeshua HaMashiach? Porque se ele tem autoridade, Jesus vem e expulsa, né? E agora, se saiu no nome dele, quem será que ele serve, né? Qual será a autoridade? E às vezes até o próprio demônio fala: vou mexer com o orgulho dele, deixa eu ir embora, só para ele achar que o nome dele é mais poderoso do que de Jesus, né? E E ele talvez só se escondeu. e até seja, porque esse Jesus aí que ele chamou, eu não sei quem é, de repente até ele mesmo, o homem, seja mais forte que esse Jesus que ele chamou. Agora, se ele tem autoridade, se ele é salvo nesse Yeshua HaMashiach, se ele tem aliança com esse Yeshua HaMashiach, e se ele convoca esse Yeshua HaMashiach para expulsar esse demônio, sabendo que ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, tem que se submeter a ele, duvido que ele fique. Duvido que ele fique. Eita, Nena. Então, será que olha, é o a Nena tá falando, estão ouvindo vários pop-ups aqui ó, na minha cabeça de temas, porque a gente pode fazer um tema, inclusive, Nena, quem é o seu Senhor? Ixi, aí é exatamente. Porque isso que a Nena tá falando é quem é o seu Senhor, né? Porque a gente, se o seu Senhor for Jesus Cristo, é uma coisa, mas às vezes não tá, achamos que é e não é. Não é. Estamos servindo a outro Senhor. E a palavra diz, né, que no final dos tempos, para mim, estamos como uma boa pré-tribulacionista, né? Eu sou pré-tribulacionista, então creio que esse é apenas o princípio das dores e creio que tende a piorar. E o que o Senhor fala? Então, falsos profetas já estão no nosso meio, porque nós já estamos no princípio das dores, né? Talvez você seja pós-tribulacionista, você não concorde comigo. Na minha visão pré-tribulacionista, eu creio isso, que já estamos nos princípios das dores. Os falsos profetas já estão entre nós e tem algo que esses falsos profetas vão fazer: sinais, prodígios e maravilhas. Só que isso não está dizendo que quem vai fazer esses sinais, prodígios e maravilhas seja o Yeshua HaMashiach. Tem demônios que fazem sinais, prodígios e maravilhas. Então, como você vai discernir isso? Como você consegue discernir de um povo que só consegue limitadamente crer no seu visual? Né? Você vai ter um cristão que crê no sobrenatural e que vai ter discernimento para saber se os sinais, prodígios e maravilhas é do falso profeta, são dos falsos deuses, ou é do seu Yeshua HaMashiach, aquele que morreu por você. Ó, isso dá um programa, hein? Que o assunto é extenso. O tempo não é para brincadeira, gente. Não é para brincadeira. Vamos acordar, vamos acordar. Mesmo. Né? Vai ter muita coisa então, aí, né, gente? Quero até deixar um pontinho aqui, um adendo, que tá todo mundo, quero o avivamento, quero o avivamento. Não se esqueça que no avivamento os demônios manifestam, tá? Porque o avivamento tem a glória de Deus, e a glória de Deus, gente, quando ela vem, os demônios não resistem. Então, assim, tá tudo. Por isso que o Senhor tá falando tanto com a gente sobre santidade. Entendeu? Não é porque ele quer colocar um lacinho na gente, que nem a minha ovelhinha aqui, ó. Colocar um lacinho, deixar a gente. Não, é porque o pacote de santidade, ele mais do que nunca precisa ser colocado em prática agora, porque o chicote está instalando, né, Nena? Sim. Então, E outra, Jana, nossa, eu me empolguei com a ovelhinha, esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, é isso, o tempo não tá para brincadeira, né? A gente. Do avivamento que você falou. Se a gente estudar histórias do avivamento, se a gente trouxer os fatos dos grandes avivamentos, estou falando do avivamento da Rua Azul, estou falando de grandes avivamentos, sim, eles acontecem pós um grande arrependimento. E eu nunca vi um arrependimento sem sofrimento. Eu nunca vi. É só você pensar na sua vida. Qual foi o período que você mais buscou a Deus? Se você é um ser humano normal, né? Normal,
você busca Deus mais intensivamente quando as coisas estão ruins. A gente é assim, nós somos carne, somos seres humanos. Né? Quando as coisas estão boas, você fala, ai, que bom, tá bom, ótimo. Quando a coisa pega, pensa um período que um ente querido ficou doente, prestes a morrer, pensa numa crise financeira, pensa quando você perdeu o emprego, quando seu casamento estava a ponto de ser destruído, você buscava Deus de madrugada, você lá, orava, você ia, jejuava, fazia, e aí a coisa acontecia, o que vem? Obrigado, Senhor, e vem uma alegria, assim é no mundo espiritual. Então, os grandes avivamentos, o que antecede o grande avivamento é um grande arrependimento, mas para esse povo se arrepender vão vir grandes sofrimentos, né? Guerras, rumores de guerras, enfim. Então, creio no grande avivamento, no avivamento final, já falei, sou pré-tribulacionista, creio, mas por isso que eu creio que estamos no período das dores e que as coisas vão piorar. Ai, não podia falar que vai piorar? Pronto, sou pessimista agora? Não, só lê a palavra que a gente vê. Né? Então, assim, por quê? Porque Jesus ele não quer destruir o mundo, acabar com todo mundo, ele quer que as pessoas sejam salvas. Né? Então, se é necessário esse caminho, haverá esse caminho. Assim né? será. Então, de dor, de sofrimento, para que venha um grande arrependimento e aí estejam sensíveis. Porque esse avivamento, gente, não é que o Espírito Santo vai vir mais. Podemos falar um dia só sobre avivamento, né? Porque o Espírito Santo vai vir com mais intensidade. O Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo, somos nós, né? Por que você vai num culto e você fala, esse culto podia ser o meu último da vida, Deus podia me trasladar, e o outro fala, foi um culto bom. Deus é diferente, o Espírito Santo é diferente. Não, eu estou aberta para aquilo. Eu estou sedenta para que o Espírito Santo se manifeste em mim, né? Para que eu seja cheia. Então, tem muito mais a ver comigo do que com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aí, sempre esteve, né? Não esteve a partir do dia de Pentecostes, sempre esteve, né? Pode ser outro problema também, né, Jana? Sempre esteve. Então, a gente falou um pouquinho, quando a gente falou da Trindade, busca aí na playlist que tem aí, né? Então é isso, né? Então, já que a gente está falando do nome de Jesus, né? Já vou colocar aí como considerações finais, que estou vendo que a gente está para terminar. É isso, o nome de Jesus é você se apropriar daquele que te salvou, daquele que é o eterno que salva, o único que salva e o único que é o Messias. E neste nome, no poder deste nome, porque ele é uma pessoa, e ele, como veio como 100% humano, sabe das minhas dores, aflições, lutas, medo. Então, ele passou por isso, passou por essas aflições. Ele tem propriedade de saber. Né? Então, não é só uma empatia, uma propriedade. Mas ele também é o Deus, ele também é a divindade, ele também é o eterno que salva. Então, neste nome, eu faço a oração, chamando essa pessoa de Cristo, porque só ele pode consumar essa oração. Por isso que a gente fala no nome de Jesus no final da oração, né? Porque a gente consuma aquela oração crendo que o próprio Yeshua HaMashiach, ele vai concentrar aquilo, ele vai ouvir aquela oração, ele vai intervir naquela oração. Amém? É isso. Basicamente isso. Amém, glória a Deus. Tia Nena, cadê aqui? Fale para nós, você tem 1 minuto para falar do Instituto, aqui do Nena Belchior Academy. Nena Belchior Academy. Conte-nos tudo, tia Nena. Nena Belchior Academy é um clube de assinatura. Você pode pagar de forma mensal ou de forma semestral. O que eu estou trazendo nesses 6 meses? Eu estou trazendo. Essa é uma das aulas que eu tenho dentro do Nena Belchior, o nome de Jesus. Então, mês passado nós estudamos aí teologia sistemática de Deus, então nós entendemos aí a pessoa de Deus, nós falamos da Trindade, né? Nós trouxemos sobre atributos de Deus, nós falamos sobre idolatria, falei também sobre os filósofos ateus, os pensamentos dos filósofos ateus e como ele é inserido hoje na sociedade. A gente tem muita fonte aí, tem muita gente bebendo da fonte de filósofo ateu e achando que está se achando, mas é verdade. Filosofia ateísta. E aí eu trouxe essas teologias hereges, que são, na verdade, muitas delas são fontes de pensamentos de filosofia ateísta.
tá? Então, você já tem o Teologia Sistemática a Deus. Aliás, Jana, hoje é um bom dia, que hoje é dia 16. Você já tem todo esse módulo pronto, são 16 aulas, tem 2 aulões que eu fiz ao vivo, com Tira Dúvida. Só que esse preço, o que acontece? Se você está dentro da academia desses 6 meses, você paga R$ 49,00 por mês. Ou de uma forma semestral, você faz um único pacote, ou você vai pagando as matérias por mês. Quando ela sai dessa grade, ela vai para o preço normal, porque eu tenho que ser fiel aos meus alunos da Academy, né? Então, aí ela vai aí para os meus cursos normais, que são R$ 117,00. Eu estou deixando até amanhã, essa Teologia Sistemática a Deus, até amanhã ela vai estar com preço de como se estivesse no Academy, R$ 49,00. Até amanhã. Acabou amanhã, meia-noite, a gente vai para o preço normal. Tá? E aí, se você falar, não, eu quero participar do Academy 6 meses, você já tem a Teologia Sistemática a Deus, e aí já tem 2 aulas que esse próximo módulo é Teologia Sistemática a Jesus Cristo, que aí eu vou falar, né? Já falei, lá já tem as definições, o nome de Jesus, inclusive eu vou colocar esse programa lá também, porque é mais informação que você vai ter. Vou transcorrer e a gente vai falar muito do Jesus Cristo histórico e do Jesus Cristo da fé. Tem ateu, denominado ateu, dando aula sobre Jesus. E aí as pessoas falam, Nena, será que ele se converteu? Eu falo, não se iluda. Ele vai falar do Jesus Cristo histórico e, no fim, ele vai te convencer que Jesus só era um homem, personagem muito importante e ponto. Né? Então, se você estiver ciente disso, ok. Mas ele não tem autoridade para falar do Jesus da fé. Então, a gente vai trabalhar esses 2 pontos. Próximo mês, Espírito Santo, no outro, homem. Depois vamos falar sobre anjos e depois vamos encerrar como igreja o nosso papel, porque essa é a base da teologia, tá? Vamos falar da Trindade, sobre o papel do homem, depois anjos e depois igreja, e aí você tem um alicerce aí teológico até para você fazer seus estudos e tudo mais. Certo? É isso. Então, todas as informações estão lá no Instagram. Tia Nena, como posso falar com você? Então, no Instagram, @NenaBelchior. Isso que a Jana colocou aí. E aí vai estar lá, Nena Belchior Academy. Vai ter o Teologia Sistemática com esse preço promocional até amanhã. Vai ter o link lá no Liquid Free. Vai ter o mensal e vai ter o semestral. Certo? E aí a gente também tem semestral. A gente tem o canal de WhatsApp, onde você tira as dúvidas. E aí, como tá com o Telegram já, Nena? Não, ainda não, porque eu não dei conta ainda. Estou fazendo muita coisa, mas logo mais quero me organizar para ter sim. Né? Agora lá tem um Telegram, em nome de Jesus. Antes que tirem, né? Porque tem muitas vantagens para o povo tirar, né? Mas aí é outra história também. Telegram é bênção, é bênção. Está mais na área do pastor Daniel Lopes, porque tem muito mais a ver com geopolítica do que qualquer outra coisa. Beleza. Enquanto isso, vamos aqui. Nena, então, para você encontrar a Nena, é no Instagram, @NenaBelchior. Lá você vai ter o link para você poder entrar no Nena Belchior Academy, saber sobre todos os cursos. De repente, você vai olhar e vai falar assim, poxa, eu estou precisando de um super curso, e a Nena não tem. Chama a Nena no inbox, conversa com ela, de repente ela consegue desenvolver um curso para tua igreja, para tua empresa, para o teu grupo, tá? Porque ela não fica só nos cursos que ela tem, ela é extremamente capacitada e tem outros cursos na manga que ainda não estão disponíveis lá, mas de repente é o curso que você está precisando e ela vai fazer algo ali, preparar algo especial para você, para tua equipe, para tua igreja. A Nena também vai na tua igreja levar as palestras, os cursos, os treinamentos, pregações, tá? Então, assim, chame a Nena Belchior, ela está disponível aí. Inclusive, um dia desses ela fez um trabalho com uma equipe de louvor, que foi bênção demais, né, Nena? Isso e mesmo. Foi demais, assim, ela fez um estudo só para uma galera do louvor, e Deus abençoou muito. Eu já ouvi muitos testemunhos sobre esse estudo que ela fez aí da própria galera, foi muito especial. Certo, Neninha? Certo. E no YouTube, no YouTube, que é o mesmo nome, né, Nena Belchior, tem algumas curiosidades lá. Eu estou até subindo alguns vídeos, até mesmo os vídeos que a gente fez aqui. Estou subindo. E tem, né? Se você não sabe, poxa, mas como será que eu vou me dar com a didática dela? Enfim, primeiro que todos os cursos você tem a garantia de 7 dias. Então, se você chegar e não gostar da didática, enfim,
você pode se arrepender, né, de ter comprado, mas Sim. também, se você quiser, por enquanto, já está mais de 2 anos aí, eu estou muito boazinha, por Ah, enquanto tem um curso lá de panorama bíblico de 5 aulas, cada aula tem 1h30 ou mais, que foi um curso que eu fiz em 2020, e aí você consegue ter uma boa... aí ali, a Nena professora, você vai ver se você gosta da didática ou não, que não difere muito desse bate-papo que a gente teve aqui, né? Segundo meus alunos, eu sou a mesma na rádio, sou a mesma na aula e pregando eu também. Minha forma de me comunicar é dessa forma. amém. Ore por nós, por favor, Neninha. Tá bom, ovelhinha. É porque ela não mostra que ela também tem uma ovelhinha negra. Tá por aqui, em algum lugar. Então vamos. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos advertido, Senhor, e nós não queremos nos perder. Então eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, que esse programa alcance as vidas, Senhor, chegue e alcancem as pessoas, Pai, para entender a importância do nome de Jesus, para entender o poder que há no nome de Jesus. Porque sabemos, Senhor, que naturalmente o nome de Jesus será cada vez mais banalizado, será cada vez mais usado de forma incorreta, mas quando nós tomarmos propriedade do nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, a força que esse nome tem, a salvação que a pessoa de Jesus tem. Então nós te pedimos, abra, Senhor, os entendimentos, olhos e ouvidos, e entendimento humano, para cada um que ouça esse programa, conheça mais a pessoa de Jesus, o nosso Salvador, e que tome posse dessa salvação. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, nós louvamos, nós cremos que tudo isso vai se consolidar, porque nós oramos em o nome de Cristo Jesus, o nome de Yeshua Hamashia, aquele que é o Messias e que é o Eterno que salva. Amém. Amém. Amém, Nena. Amém. Glória a Deus. E é isso, né? É Foi muito isso. bom falar sobre o nome de Jesus. É muito bom falar sobre Jesus, né? Porque ele vem, né? E É nos uma visita pessoa, você falar do com o seu seu melhor amor, né? amigo, né? Exatamente. Amém, Neninha. Maravilhoso. Um beijo, viu? Obrigada, Te amo. Jana. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho. Beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Ficou com a gente até agora. Deus abençoe vocês. Entrem lá no perfil da Nena, sigam o perfil dela, compartilhe com outras pessoas também e conheça o Nena Belchior Academy. Façam os cursos dela que são muito especiais. Em nome de Jesus, amém? Estou indo embora agora, aqui do nosso YouTube, mas eu estarei lá no site, no aplicativo, ouvindo também canções com vocês e curtindo muita coisa legal que tem aqui na Bola Rádio. Volto ao vivo às 15 horas no programa Café com Recrio. O Fabelo estará conosco falando sobre Deus e o mundo dos negócios. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.